Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Velar, estou como Squad Leader no COI, Centro de Excelência nos times de Inteligência Artificial Generativa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as métricas que realmente importam para o negócio e como que a inclusão da inteligência artificial nos processos impactou na visão sobre os números e principalmente resultados gerados. Quando nós falamos em tecnologia e principalmente em gestão de IA, o espaço de tempo com que as tendências evoluem é muito curto. O que no ano passado, por exemplo, era uma tendência distante, a IA chegou ressignificando por completo. E aí, diante disso, o grande desafio atual das empresas é cada vez menos produzir mais rápido, mas sim garantir que o que está sendo produzido é a coisa certa, ou seja, está de fato capturando valor para o negócio. Eu lidero times que lidam diretamente com IA generativa e agentes conversacionais. No dia a dia desse ecossistema, a tendência natural e o desejo de automatizar tudo, de reduzir o tempo de produção e de fazer entregas em larga escala, sempre parecem as saídas mais óbvias e revolucionárias dentro do contexto de IA. Mas na prática, nós entendemos que o tempo, nesse caso, é relativo e que o que de fato mexe os ponteiros do negócio é perceber e mensurar o valor real que os recursos de IA estão gerando dentro do produto. Como Squad Leader, tem ficado cada vez mais claro para mim que a eficácia e o impacto econômico precisam ser meus balizadores, e não apenas a produtividade técnica isolada. O time produzindo e entregando muito, mas sem termos essa noção do quanto isso está impactando ali para o negócio. Quando olhamos para os interesses das áreas demandantes, o nosso papel enquanto Squad Leader é alinhar expectativas e garantir que o cliente perceba o valor real das entregas, sem nos deixar levar pelas métricas de vaidade ou pela IA por vaidade, vamos dizer assim. As OKRs, por exemplo, continuam sendo uma potente ferramenta para medir resultados, mas elas precisam apontar claramente para quais funcionalidades entregues são de fato utilizadas pelos usuários. Afinal, o que importa entregar rápido, utilizando a inteligência artificial, se a taxa de adesão e a retenção do cliente, por exemplo, não acompanharem esse mesmo ritmo. Então, nós precisamos substituir de vez a ótica do custo por história, por exemplo, pela ótica do custo por melhoria, do indicador-chave. As métricas que importam são aquelas que conectam o fluxo do time, da squad, com o resultado financeiro ou satisfação do cliente. É importante deixar claro que as medições mais táticas e tradicionais, como o SLA, não deixam de existir, não perdem o seu valor, mas mudam a camada. Elas passam a ser métricas obrigatórias de monitoramento de base, deixam de ser aquela meta principal que a alta liderança acompanha e passa a ser uma métrica ali que o time precisa ficar atento. A inteligência artificial, ela está transformando os comportamentos e subindo o nível da exigência com os indicadores. Soluções de IA bem estruturadas exigem uma mudança no olhar que antes era apenas para o eixo clássico ali da eficiência, como o custo operacional, custo evitado ou custo de serviço. E passa a exigir que os dados como base para a tomada de decisões complexas virem uma rotina no dia a dia das lideranças. Pensa comigo, se os líderes estão atentos ao valor do negócio e à qualidade da tomada de decisão, certamente eles vão buscar por métricas associadas a valor e à inteligência gerada, né? Indicadores como velocidade, custo operacional passam a ser uma consequência facilmente impulsionada pela IA das decisões assertivas e inteligentes tomadas no início do projeto. No fim do dia, a inteligência artificial, ela não muda só o modelo tecnológico da empresa ou a forma de atuação dos times. Ela exige uma mudança no modelo mental, comportamental, principalmente das lideranças, que vão ser influências ali para os times. Com a IA na rotina, a preocupação do gestor passa a ser outra. Por exemplo, quais processos e fluxos ficaram mais inteligentes com o uso da IA? Qual a decisão foi aprimorada? Qual a capacidade humana foi liberada para atuar estrategicamente em outras frentes? E, principalmente, quais riscos foram mitigados? Quais
situações deixaram de acontecer porque a IA otimizou um processo. A melhoria, ela pode estar, inclusive, numa demanda evitada. O melhor atendimento pode ser justamente aquele que não precisou acontecer porque a IA antecipou com precisão a necessidade do cliente. Automatizar processos antigos é muito importante, mas o ganho exponencial está em usar a IA para redesenhar workflows, papéis e jornadas inteiras. E aí eu finalizo deixando um convite para algumas reflexões de cada um. Será que a gente está fazendo as melhores perguntas? Onde a IA decide? Onde a IA recomenda? Onde a IA executa? Quais dados sustentam as decisões? Quais riscos residuais estamos dispostos a aceitar? Porque, obviamente, quando você usa uma inteligência, uma nova inteligência, existem alguns riscos que vão ficando ali pelo caminho. E isso precisa estar mapeado, isso precisa estar muito entendido, precisa estar no campo de visão das lideranças para que elas possam tomar as decisões que nós comentamos lá atrás de forma inteligente, de forma assertiva, sabendo que os riscos existem, mas sabendo quais deles vale a pena enfrentar ou não, quais deles são realmente inegociáveis. E outro ponto importante nesse processo todo de implementação da IA no dia a dia e do uso dela e do impacto dela na parte de metrificações é valorizar o aprendizado dos times e valorizar principalmente o redesenho do trabalho a partir do uso da IA na rotina, não apenas as automações. É preciso garantir que os times se sentem seguros para fazerem experimentações, sem perder a disciplina de, na hora de medir o valor e o risco, saber balizar, analisar quais deles valem a pena ou não. As lideranças que souberem redesenhar o trabalho a partir do uso da IA serão um verdadeiro diferencial competitivo no mercado de trabalho, porque o redesenho do formato de trabalho, ele não pode acontecer de forma orgânica, ele precisa ser planejado, ele precisa ser pensado, inclusive evidenciando quais são as métricas, quais são os dados que as lideranças gostariam de enxergar a partir dessa mudança na estrutura do trabalho, dos processos. Bom, é isso. Muito obrigada a todos que me ouviram até aqui e até a próxima.